vai ser dada a largada. Os dois partidos, democrata e republicano, começam a disputa pela Casa Branca. O vencedor a gente só vai conhecer em novembro. Essa é a primeira etapa, as chamadas prévias eleitorais. Nos próximos meses, os pré-candidatos vão rodar o país disputando votos para conquistar a nomeação do partido. E para os republicanos, o grande desafio começa aqui, no estado de Iowa. Um estado agrícola do meio oeste, onde tem mais animais do que gente. São 60 milhões de galinhas, 22 milhões de porcos e apenas 3 milhões de pessoas, que representam um pouco mais que 1% do eleitorado americano. Então, por que Iowa é tão importante na eleição? Porque desde os anos 1970, da largada da corrida presidencial, quem se destacar aqui tende a ter mais visibilidade e pode alavancar a candidatura. Como aconteceu com o democrata Jimmy Carter em fevereiro de 1976. Ele era quase um desconhecido. Venceu em Iowa, ganhou força dentro do partido, concorreu contra Gerald Ford e venceu a eleição presidencial. Em 2024, o atual presidente Joe Biden, que tenta um segundo mandato, tem mais de 70% das intenções de voto dos eleitores do Partido Democrata. Entre os republicanos, o favorito é o ex-presidente Donald Trump. A sensação térmica agora é de 37 graus negativos. Mesmo assim, essa família saiu para apoiar Donald Trump. Pergunto qual é o motivo do voto. O eleitor diz a crise de imigração, a economia e a situação dos militares. Trump não vê ninguém perto no retrovisor, mas dois concorrentes tentam se aproximar. O governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. No momento, esta é a disputa para ficar de olho, a do segundo lugar. DeSantis é um conservador que ganhou projeção nacional ao se posicionar contra a imigração e o aborto. Na Flórida, sancionou uma lei que proíbe discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas primárias. Ele cumpre aquilo que diz, afirmou este eleitor. Nikki Haley foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU durante o governo Trump. Chegou a dizer que não desafiaria o antigo chefe, mas mudou de ideia, citando problemas econômicos do país. Ela afirmou que vai travar uma batalha contra a entrada de imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos. Este apoiador afirma que confia na capacidade de liderança de Haley. Ron DeSantis está em queda nas pesquisas. Um resultado ruim em Iowa pode ser um golpe na campanha dele, o que deixaria caminho livre para Haley tentar se aproximar de Trump nas disputas em outros estados. Até meados de junho, os candidatos vão recolher pelo país algo fundamental para vencer a disputa: delegados. Podemos pensar neles como se fossem pontos. Quem conquistar mais é o vencedor. Cada estado tem um número diferente de delegados, que é proporcional à população. Trump é réu em 4 processos criminais. Responde a 91 acusações e pode ir a julgamento ainda no primeiro semestre. Em algumas horas, o futuro do país vai começar a se desenhar em Iowa. Um motivo de orgulho para os moradores que, de 4 em 4 anos, veem um pequeno estado tomar à frente a maior corrida do país. Começamos com os resultados da prévia realizada nesta segunda-feira no estado americano de Iowa para escolher o candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. Donald Trump confirmou o seu favoritismo. Ao vivo de Des Moines, capital do estado, a enviada especial Raquel Krahenbuhl nos faz um relato quentíssimo, apesar do frio que está fazendo lá. Boa noite, Raquel. Oi, Renata, boa noite a você e a todos. E o vitorioso da noite, Donald Trump, já está fazendo um discurso nesse momento, declarando a vitória. Antes a gente falou com o filho dele, que disse que seria uma vitória decisiva. E por enquanto, com 88% das urnas apuradas, ele está com mais de 51%. Ele teve mais de 51% dos votos. Então, a imprensa já declarou vitória, ele já está se declarando vitorioso, sem surpresas. O que agora todo mundo está de olho, a disputa mais esperada é a do segundo lugar. E para essa posição estão disputando ponto a ponto Nikki Haley e Ron DeSantis.
Haley foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU durante o governo Trump, chegou a dizer que não desafiaria o antigo chefe, mas mudou de ideia, dizendo que o país precisa de novos líderes. Ela prometeu responsabilidade nas contas públicas e combater a imigração ilegal. Já o governador da Flórida, Ron DeSantis, ficou conhecido nacionalmente durante a pandemia de Covid-19 ao derrubar medidas de segurança defendidas por cientistas e se posicionar fortemente contra o aborto, identidade de gênero e também a imigração ilegal. E a gente agora está justamente, Renata, aqui na festa de Ron DeSantis, esperando muitos apoiadores dele aqui. Olha, Daniel, mostra para o pessoal, muitos apoiadores dele, muita gente com um copo de bebida na mão, de vinho, de champanhe. E também, olha a imprensa aqui, do mundo inteiro esperando, então, a declaração de Ron DeSantis, que deve falar a qualquer momento também. Aliás, ele deve esperar, né? E a gente lembra que esse resultado do segundo lugar é muito importante, porque quem fica em segundo lugar tende a ganhar um impulso nacional na campanha e mantém viva a esperança Casa Branca. Já quem perde aqui, historicamente, também tem... Iowa tem tendência a ser também um estado que peneira. Então, quem vai mal tende, muitos acabam desistindo da campanha. Por isso, a importância desse estado, que desde 1972 dispara da largada na corrida eleitoral americana, um estado agrícola, rural, bem no interior do país, que tem menos de cerca de 3 milhões de habitantes, mais porcos do que gente, por exemplo, mas é muito importante porque dá essa largada e começa aí a moldar a corrida eleitoral americana, a ver quem vai disputar a Casa Branca lá em novembro. Renata. Muito obrigada, Raquel. Agora a gente vai continuar nos Estados Unidos, continuar em Des Moines. Além da Raquel e da Candice, a gente vai falar agora com a Candice Carvalho, que também esteve acompanhando a prévia. Candice, boa noite para você. O que você nos conta? Oi, Renata, boa noite, prazer estar aqui. Olha, Renata, boa noite a todos, para quem está em casa também. Olha, eu estou no centro de eventos onde Donald Trump fala nesse momento. Donald Trump já teve aí a vitória, né, declarada pela imprensa americana, como a Raquel disse, uma vitória com folga. Donald Trump começou um discurso agradecendo a apoiadores. Donald Trump criticou Joe Biden, né, nesse discurso, também falou da maior crise que os Estados Unidos enfrentam nesse momento, que é a crise de imigração, e disse, né, que pretende fechar a fronteira americana. O evento conta com a presença de centenas de apoiadores de Donald Trump, mesmo com o frio polar que está fazendo, que fez hoje, que tem feito nos últimos dias aqui em Iowa. A sensação térmica chegou aos 37 graus negativos. Esse estado do meio oeste americano foi um dos mais atingidos pela frente fria que atingiu os Estados Unidos na semana passada. Mas, como a gente está vendo aí, muitos eleitores saíram de casa para votar e também para apoiar os seus candidatos. Eu lembro que Iowa é quem dá a largada dessa corrida presidencial americana. A pressão está do lado dos republicanos, já que o atual presidente Joe Biden, do Partido Democrata, ele é a escolha natural do partido, né, para a reeleição, ali para disputar, né, a reeleição. O que a gente não sabe é quem vai ser o candidato republicano que vai disputar essa corrida aí contra Joe Biden. Então, Donald Trump venceu, né, como a gente está vendo hoje aqui em Iowa, sai na frente, mas a gente só vai ter certeza se Trump vai ser de fato o candidato do Partido Republicano lá no mês de julho, né, depois que outros estados americanos também fizerem os seus processos de votação, assim como a gente está vendo aqui em Iowa. Donald Trump enfrenta, né, processos com a justiça, né, durante essa eleição, é importante lembrar disso. Ele é réu em 4 processos criminais e responde a 91 acusações. Renata. Disse muito obrigada, feliz de te ver abrigada, porque mais cedo eu vi você passando bastante frio. Bom trabalho aí. Além da Raquel e da Candice, em campo, hoje temos conosco, ao vivo de Nova York, um trio ilustre. Sandra Coutinho, Guga Chakra e Jorge Pontual. Boa noite a todos. Não me deram muito tempo, mas eu vou aproveitar todo que eu tenho. Sandra, começando com você. No primeiro lugar deu o previsto. Eu te pergunto, o que dá para a gente dizer a partir dessas posições emboladas aí do Ron DeSantis e da Nikki Haley a respeito da perspectiva deles de longo prazo nessa disputa?
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, primeiro de tudo, a gente pensar que os dois candidatos, Nikki Haley e Ron DeSantis, somados, não chegam ao total que Donald Trump conquistou, 51%, sendo que Nikki Haley e Ron DeSantis têm por volta de 20% cada um. A surpresa é Ron DeSantis estar na frente, né? Não terminou a apuração, mas por enquanto está na frente, e os dois estavam empatados dentro da margem de erro, com vantagem para Nikki Haley, mas aparentemente os eleitores de Ron DeSantis estavam mais motivados para sair nesse frio todo para votar em Ron DeSantis. Agora, o fato de Ron DeSantis ter chegado em segundo lugar, provavelmente, significa que provavelmente essa disputa vai perdurar mais do que a gente imaginava. Se Nikki Haley tivesse sido o segundo lugar e tivesse tido uma distância maior para Ron DeSantis, provavelmente Ron DeSantis ficaria sem alternativa a não ser desistir rapidamente, já que em New Hampshire e na Carolina do Sul, que são as próximas prévias, Nikki Haley tem maioria. Renata. Muito obrigada, Sandra. Guga, a você eu vou pedir que jogue a bola para frente. Você enxerga nas prévias que estão por vir chance, perspectiva desses dois ameaçarem o favoritismo do Trump? Olha, Renata, não enxergo. O Trump é favorito, foi um massacre essa noite, foi a melhor performance de um pré-candidato republicano em prévias, em caucus em Iowa, na história, quer dizer, em caucus competitivo, não quando eram incumbentes disputando. Ele superou o George W. Bush no ano 2000, então não tem como o Trump não ser o candidato republicano. Só que se acontecer algum cataclisma, algo completamente imprevisto. Agora, realmente, assim, imagina, Renata, se qualquer outro candidato tivesse mais de 50% dos votos, a gente estaria cravando que seria o candidato escolhido pelo partido. É o que acontece com o Trump, ele conseguiu mais que 50%, 30 pontos de vantagem, não tem como ele não ser o candidato. Então, não enxergo como DeSantis ou Nikki Haley possam reverter esse cenário. Pontual, partindo de onde ficou o Guga, a gente sabe que essa pré-campanha vai se desenrolar em paralelo aos processos judiciais do Donald Trump. Você vê uma chance de que tamanho, se é que ela existe, de o Trump ser impedido de concorrer em novembro contra Joe Biden ou de, eventualmente, se eleito, não poder assumir? A chance é zero. É, inclusive, muito provável, é quase certo, que a Suprema Corte vai derrubar as atuais tentativas de tornar o Trump inelegível. E, no mais, a Constituição americana não tem nenhum outro impedimento. Ele pode ser condenado e, assim mesmo, ser eleito e tomar posse como presidente. Então, agora está na mão dos eleitores. Os eleitores é que vão ter que votar em Joe Biden para impedir a ascensão de um líder antidemocrático que se declara disposto a ser ditador. Ele disse, no primeiro dia, assumir poderes ditatoriais, botar o exército na rua contra os opositores, botar o exército na fronteira do México, demitir milhares de funcionários de alta qualificação porque não são seguidores políticos dele. Enfim, é uma ameaça seríssima à democracia americana. Logo hoje, dia de Martin Luther King, um feriado nacional aqui, o líder dos direitos civis, né, o grande campeão da democracia, da igualdade, o dia termina com uma noite sombria para a democracia americana. Sandra, Guga, Pontual, muito obrigada pela participação. Uma alegria ter os três juntos aqui no JG. Bom descanso para vocês. Bom, por que estamos falando de Iowa? Não é por representatividade. Várias vezes, o vencedor da disputa interna dos republicanos pela candidatura à Casa Branca começou perdendo em Iowa. Aconteceu com o próprio Trump 8 anos atrás. Também não é pelo fator suspense. Todo mundo sabia que Trump ia ganhar esta prévia. E mesmo a briga pelo segundo lugar, no fundo, tem pouca relevância, considerando, como eles nos explicaram agora, a chance quase nula que esses dois têm de prevalecer sobre Trump no final do processo. Nós estamos falando de Iowa simplesmente porque é o pontapé inicial da eleição mais importante deste ano e olha que o ano está cheio de eleições importantes. A perspectiva bastante concreta de retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos é a variável de maior consequência para o mundo nesse jogo. O ex-presidente americano Donald Trump venceu com vantagem ampla a primeira disputa para ser o candidato do Partido Republicano na eleição deste ano.
As temperaturas congelantes desencorajaram muitos eleitores a saírem para votar. Foi o menor comparecimento em mais de uma década. Os eleitores republicanos se reuniram em mais de 1.600 locais de votação. Igrejas, centros comunitários e escolas como essa daqui fizeram discursos para defender cada candidato e tentar convencer os ainda indecisos. Jonathan votou em Donald Trump nas duas últimas eleições. Agora, escolheu o atual governador da Flórida para ser o representante republicano na eleição deste ano. Ron DeSantis cumpriu 100% do que prometeu fazer, defendeu. Mas Iowa mostrou que a maioria dos eleitores do partido no estado discorda de Jonathan. Trump ganhou com mais de 50% dos votos. Logo depois da vitória, ele agradeceu aos apoiadores. Trocou o tom agressivo contra os concorrentes por um discurso de conciliação. Parabenizou os pré-candidatos Ron DeSantis e Nikki Haley e fez um apelo a eleitores do Partido Democrata. Não importa se é republicano ou democrata, liberal ou conservador, nós vamos ficar juntos e isso vai acontecer em breve. Depois, falou sobre um dos principais temas de campanha, imigração. E afirmou mais uma vez que vai trancar a fronteira. Antes de se eleger presidente em 2016, Trump prometeu construir um muro na fronteira com o México, que tem mais de 3.000 quilômetros. Mas, segundo a autoridade de fronteira americana, em 4 anos de mandato, ele construiu 120 quilômetros de cerca e reformou outros 700. Trump também atacou Joe Biden. Disse que ele é o pior presidente da história dos Estados Unidos e que está destruindo o país. Eric Trump, filho do candidato, se mostrou otimista. Eu acho que vamos chegar à Casa Branca. Meu pai criou o que é provavelmente o maior movimento político que já vimos. O ex-presidente responde a 91 acusações em 4 processos criminais. Trump é acusado de conspirar contra os Estados Unidos ao incentivar que uma multidão marchasse até o Congresso americano em janeiro de 2021, o que resultou na invasão do Capitólio. 5 pessoas morreram no ataque. Ele também responde pela acusação de chefiar uma organização criminosa com o objetivo de fraudar o resultado da eleição de 2020 no estado da Geórgia e de colocar em risco a segurança nacional ao levar documentos secretos do governo quando deixou a Casa Branca. Ron DeSantis visitou todos os cantos de Iowa, passou mais tempo aqui do que em qualquer outro estado. Era a aposta dele para impulsionar a campanha e ficou em segundo lugar. DeSantis fez um pronunciamento rápido. As pessoas querem ter esperança no futuro desse país. Nós representamos isso. Representamos a chance de reverter a loucura e a decadência e de dar ao país o renascimento da liberdade e a restauração da sanidade. Tiffany é voluntária da campanha dele. A gente gostaria de ter ficado em primeiro, mas esta foi só uma batalha. Ainda temos muitas pela frente. Nikki Haley, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, terminou em terceiro. No discurso, afirmou que é hora de uma nova liderança conservadora contra o que chamou de mais do mesmo. Trump e Biden não têm uma visão para nosso futuro, porque os dois estão consumidos pelo passado, por investigações, por vinganças e por rancor, argumentou. Alex votou em Haley porque acha que ela pode unir o país. Muitas pessoas, como eu, estão desesperadas para lembrar o que temos em comum. Depois de comemorar a vitória em Iowa, hoje de manhã, Trump foi para o tribunal em Nova York, onde responde a uma acusação de difamação na esfera civil. No ano passado, ele foi condenado a pagar uma indenização para a escritora Elizabeth Jean Carroll, após ter sido considerado culpado de abusar sexualmente dela há quase 30 anos. A eleição presidencial dos Estados Unidos tem hoje uma noite importante. Os pré-candidatos republicanos disputam num embate direto quem vai ser o representante do partido na votação de novembro deste ano. Bem-vindos à segunda parada da pré-eleição americana. Lar da montanha mais alta da costa leste, o Monte Washington, cidades pitorescas e grandes áreas selvagens. New Hampshire, um dos menores estados do país, é considerado por muitos a Suíça americana. Ao
longo do dia, eleitores do estado todo foram às urnas para decidir quem deverá ser o candidato de cada partido à presidência. Para os republicanos, a pergunta é: será que a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, terá fôlego para ameaçar o favorito Donald Trump? As prévias do partido começaram na segunda-feira da semana passada, no estado de Iowa. Trump venceu lá com folga. 6 dias depois, no domingo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu. E a disputa em New Hampshire virou um confronto direto. Há quem diga que o estado, com menos de 2 milhões de habitantes, tenha uma importância desproporcional nas eleições. Mas assim como o famoso New England Chowder, essa sopa cremosa de mariscos muito popular por aqui, New Hampshire, na política, também tem uma receita tradicional. Candidatos que perderam na largada em Iowa investem fortemente aqui para conseguir um resultado surpreendente, impulsionar a campanha e lá na frente ser escolhido candidato do partido e até presidente. É exatamente essa receita que Nikki Haley está tentando seguir. Como ela mesma explicou num comício recente. Vocês sabem, Iowa dá a largada, mas vocês aqui em New Hampshire corrigem o curso. E depois, no meu querido estado da Carolina do Sul, a gente arremata. A estratégia funcionou em 1980 com Ronald Reagan, em 1988 com George Bush e com Donald Trump em 2016. Nikki Haley precisa vencer aqui para conseguir uma narrativa que mostre Donald Trump como um candidato abatido de um partido dividido, afirmou o cientista político da Universidade de New Hampshire, Andrew Smith. Mas ela tem uma chance muito pequena de conseguir isso. Porque é como se ela estivesse cozinhando um prato sem o ingrediente principal: os votos. Na teoria, é aqui que Haley, com um discurso mais moderado, tem a maior chance de se destacar. O eleitor do estado é menos religioso, menos conservador e tem a escolaridade mais alta do que a média nacional. Além disso, quase metade dos eleitores é independente, ou seja, não tem registro em nenhum dos partidos principais. Um perfil bem diferente daquele que forma a base política do ex-presidente Donald Trump, que mesmo assim lidera as pesquisas de intenções de voto no estado. Nikki Haley se tornou a opção para as pessoas que não querem Donald Trump. O problema para ela é que essas pessoas quase não existem mais dentro do Partido Republicano, nem mesmo em New Hampshire. Do outro lado da corrida, pela Casa Branca, os eleitores democratas também votam para escolher o nome que vai representar o partido. O presidente Joe Biden, que busca a reeleição, tem ampla vantagem nas pesquisas. Os outros pré-candidatos, como o deputado federal Dean Phillips e a escritora Marianne Williamson, aparecem bem atrás. A tendência, portanto, é que o processo das primárias democratas sirva apenas para validar a candidatura de Biden. Isso contribui para que as atenções estejam mais voltadas para a corrida republicana. E aqui em New Hampshire, segundo uma tradição que começou em 1960, o vilarejo de Dixville Notch abriu a votação no estado à meia-noite. Naquela urna, Nikki Haley ganhou por unanimidade. Foram 6 votos. O resultado das outras urnas de New Hampshire vai sair nas próximas horas. E só aí saberemos qual receita o estado vai servir nessa corrida eleitoral. Começamos com a corrida presidencial americana. Pelo lado republicano, Donald Trump venceu na prévia desta terça-feira a única adversária restante, Nikki Haley, consolidando de modo praticamente irreversível sua candidatura. Nós vamos ao vivo a New Hampshire, onde estão os enviados especiais Carolina Cimente, Ismar Madeira e Larissa Helvas. E o Ismar, com quem eu vou falar primeiro, está diante do comitê de Donald Trump. Boa noite, Ismar. Muito boa noite, Renata, para você. Boa noite a todos. Foi aqui atrás, neste hotel, que Donald Trump fez um discurso agora há pouco e acompanhado por centenas de apoiadores. Muita gente já está saindo agora. Trump fez um discurso bastante empolgado. Entretanto, a vitória, por enquanto, é por uma margem menor do que a esperada. Mas, mesmo assim, Trump foi enfático durante o discurso, disse que Nikki Haley, a sua adversária, teria que
que vencer e fracassou aqui no estado de New Hampshire. Ele criticou o processo eleitoral do estado porque deixa independentes votarem. Independentes são aqueles eleitores que não são nem democratas, nem republicanos e que acabam votando normalmente aqui em New Hampshire, tendo uma tendência a escolher candidatos mais moderados, como é o caso da Nikki Haley, o que para ele não foi bom. E isso faz com que a diferença dos votos entre Trump e Nikki Haley fique menor do que ele esperava. Mesmo assim, Trump está na frente. Nikki Haley também falou hoje, reconheceu a vitória de Trump, mas disse que a corrida está longe de acabar, que ainda há dezenas de estados pela frente e que o próximo de que ela vai participar na disputa com Donald Trump é a Carolina do Sul, o estado onde ela foi governadora. Ela disse que votou 2 vezes em Trump, que concorda com muitas políticas dele, mas vem criticando Trump em todos os discursos nos últimos dias. O percentual de diferença entre eles é o que está todo mundo acompanhando a partir de agora. Isso é que pode mostrar se Nikki Haley continua como uma figura importante dentro do Partido Republicano, mesmo sabendo-se que a provável vitória e escolha como candidato é de Donald Trump, mas ela continuaria como um polo contrário a ele entre os republicanos. Por isso, vamos ver com a repórter Carolina Cimente, que está acompanhando a apuração dos votos, como é que está essa diferença entre Haley e Donald Trump na apuração aqui em New Hampshire. Carol. Obrigada, Esmar. Boa noite a você, boa noite a todos, boa noite, Renata. Diretamente da maior zona eleitoral de New Hampshire, uma das maiores zonas eleitorais dos Estados Unidos, segundo os organizadores aqui. A gente vai acompanhando a contagem de votos. Agora, essas mesas atrás de mim já estão sendo desmontadas, mas é onde eles estavam contando as cédulas que tiveram votos escritos à mão. Nesse momento, 52% dos votos da primária republicana já foram computados. E a diferença entre Donald Trump e Nikki Haley é de um pouco menos de 9 pontos percentuais. Até ontem se imaginava que a diferença dessa vitória, que já era esperada de Donald Trump, teria quase 20 pontos percentuais. Ele teria uma vantagem de quase o dobro do que ele está provando ter nesse momento. A projeção é de que ele vai chegar até o final da contagem dos votos com cerca de 11% ou 11 pontos percentuais de vantagem sobre Nikki Haley. Mas nesse momento, isso ainda não aconteceu desde o início da contagem dos votos. Do lado democrata, o vitorioso da noite foi o presidente Joe Biden, com mais de 70% dos votos da primária democrata. Joe Biden sai bastante fortalecido da primária de New Hampshire, porque o nome dele nem estava na cédula. Ele foi escrito pelos eleitores que vieram votar, porque houve uma diferença entre o Partido Democrata e os organizadores da primária de New Hampshire. Então, os democratas decidiram não levar em conta formalmente a decisão dessa primária. Mesmo assim, Joe Biden saiu vitorioso e sai fortalecido de New Hampshire. Depois que os votos passaram a ser contados e já houve a projeção de quem seria o vencedor, houve então os discursos de Nikki Haley e de Donald Trump. O de Donald Trump foi cortado algumas vezes pelos canais de TVs americanos, quando ele disse que tinha vencido a eleição de 2020, que até hoje ele ainda defende que teria sido roubada por Joe Biden, uma alegação que nunca foi comprovada. Portanto, Donald Trump teve o discurso cancelado em alguns momentos na televisão americana por causa disso. Renata. Carol, muito obrigada pelas informações todas. O ex-presidente americano Donald Trump venceu a segunda votação prévia na disputa da vaga de candidato do Partido Republicano na eleição presidencial deste ano. A surpresa não foi o resultado, mas a diferença de votos entre os candidatos. Pesquisas indicavam que Donald Trump ficaria cerca de 20 pontos percentuais à frente da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. Mas ela ficou apenas 11 pontos atrás dele. Nikki Haley parabenizou o ex-presidente pela vitória. Ele fez por merecer e eu reconheço isso, afirmou. He earned it, and I want to acknowledge that. Haley criticou o presidente Joe Biden, do Partido Democrata. Disse que ele toma uma decisão pior do que a outra ou não toma decisão alguma. E mencionou os problemas do adversário, Donald Trump, com a justiça. O ex-presidente responde a 91 acusações em 4 processos criminais. Ela disse, não tem como consertar a bagunça de Joe Biden com a bagunça republicana. Joe Biden's chaos with Republican chaos.
E lembrou que ainda há dezenas de estados em disputa nas prévias do partido. No começo da campanha, éramos 14 concorrendo. Agora, sou a última disputando com Donald Trump. And now we're the last one standing next to Donald Trump. A disputa pela vaga de candidato republicano à presidência começou na semana passada, em Iowa. Donald Trump largou bem na frente e conseguiu 20 delegados. O governador da Flórida, Ron DeSantis, tinha ficado em segundo, mas desistiu da corrida dias depois. Em New Hampshire, Trump conseguiu 12 delegados e Haley 9. Donald Trump disse que a insistência de Nikki Haley em permanecer na disputa é um desperdício de dinheiro. No discurso que fez neste hotel a apoiadores, ele criticou a adversária, afirmou que Nikki Haley cantou vitória, mas na verdade fracassou em New Hampshire. O ex-presidente disse que foi prejudicado porque o estado de New Hampshire permite que eleitores independentes, que não são registrados no partido, votem nas primárias para a escolha de candidatos. E afirmou: querem que eu pareça o pior possível. Trump reforçou bandeiras da campanha, como imigração, e afirmou que milhões estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Mais uma vez, sem apresentar dados, Trump disse que há fugitivos de prisões e de instituições psiquiátricas entre os imigrantes. O ex-presidente se mostrou otimista para o próximo embate com Nikki Haley na Carolina do Sul e afirmou que acha que vai vencer. Ele aparece à frente nas pesquisas. As primárias da Carolina do Sul vão ser em 24 de fevereiro. Nikki Haley tem um mês para melhorar o desempenho no estado onde nasceu e já foi governadora. O Partido Democrata também teve prévias em New Hampshire e o vencedor foi o atual presidente, mesmo sem ter o nome na cédula de votação. Por onde anda Joe Biden? Muitos eleitores democratas estão preocupados com a ausência até agora do presidente nas prévias do partido. Biden não fez campanha em Iowa na semana passada. E em New Hampshire, o presidente americano não estava sequer na cédula eleitoral. A direção nacional do partido mudou o tradicional calendário das prévias e determinou que o primeiro estado a votar seria a Carolina do Sul, no dia 4 de fevereiro. É um estado mais representativo do eleitorado americano, mas a direção do partido em New Hampshire não aceitou e manteve a data da primária. Foi aí que centenas de voluntários, como a Michelle, entraram em ação. Eles fizeram uma ampla campanha para que os eleitores de Biden fossem às urnas ontem e escrevessem o nome dele à mão na cédula eleitoral. É muito importante mostrar que ele tem o nosso apoio, afirmou ela. Escrever o nome de um candidato é permitido em New Hampshire, mas raramente dá a vitória a alguém. Esse mesário contou que tem eleitores que colocam nomes engraçados, como Super-Homem ou Batman. Biden venceu a primária democrata. Superou com folga os dois pré-candidatos nanicos que tentaram desafiá-lo em New Hampshire. O deputado progressista, Jim Phillips, e a escritora Marianne Williamson. Jim garante que o presidente americano sai fortalecido daqui. Mostra que as pessoas estão entusiasmadas a ponto de sair de casa para escrever o nome dele. Joe Biden é um presidente impopular. Somente 40% dos americanos aprovam o trabalho dele atualmente. E a maior reclamação é em relação à economia. Mas depois de vencer aqui em New Hampshire, o democrata se mostrou confiante hoje, num evento com sindicalistas em Washington. Biden listou o que definiu como as conquistas econômicas do seu governo. E numa referência ao provável rival nas eleições, o ex-presidente Donald Trump completou: o último cara antes de mim disse que está torcendo por uma recessão.